Bem, gente, vamos para o palco, por favor. Cláudio Prado. Pode bater palmas, viu, gente? Okay. Zé Luiz Peixoto. Passou direto de mim, não me cumprimentou, né? Márcia Tiburi. Combinado isso, é? Combinado. E o nosso mediador de hoje, mas autor, escritor, jornalista, Sérgio Rodrigues. Daqui a pouquinho nós temos um próximo evento, às 20h30, com Ana Maria Gonçalves, Cristóvão Tesa, Carlinhos Herculano, e a participação no especial do Ângelo Osvaldo, nosso secretário de Estado da Cultura, mas que tem uma bagagem imensa de trabalho e tudo. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos autores aqui presentes também, Cláudia Janete, Carla Madeira, quem mais? Lucrécia Zap, Cristóvão Tesa, Lula Ribeiro, todo mundo aqui, Piquet também, esqueci de falar de você. Antes de passar a palavra, eu queria agradecer a presença de mais da conta de um parceiro nosso do FLI Araxá, que desde já há 3 anos, esse é o terceiro ano, que a gente faz essa parceria, não só de sugestões de curadoria, mas uma tentativa de fazer uma parceria de fato que vai acontecer, que é o criador do Festival Internacional de Literatura de Óbidos e proprietário da rede de livrarias Ler Devagar, de Lisboa, que é o José Pinto, que está no cantinho ali. Muito obrigado, Zé, pela presença. Recém-desembarcado de Lisboa, aqui. E eu vou passar a palavra para o... Muito obrigado, boa tarde, boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos. Rodrigues. Bem-vindos a mais essa nossa conversa, FLI Araxá, que, como vocês já devem ter percebido a essa altura, tem esse tema geral da utopia, né? E para falar de literatura, leitura e utopia hoje, a gente tem aqui uma turma bastante eclética, que eu acho que pode cobrir vários aspectos dessa discussão. A gente vai começar, a ideia é dar uma partida na conversa, aquecer os motores, fazer uma primeira rodada e, em seguida, a palavra está com vocês, né? A gente passa o microfone para quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão, temos pessoas aqui para levar os microfones até vocês. E a ideia é que isso aqui vire um bate-papo, né? Uma conversa solta mesmo e tal. À minha direita... Quem diria, hein? À minha direita. Márcia Tiburi, professora de filosofia, escritora, ensaísta, artista plástica, que lançou esse ano o Ridículo Político, um livro de ensaios sobre a nossa atualidade política, então ela vai falar mais disso depois. À minha esquerda, José Luiz Peixoto, poeta, ficcionista, quase dispensa apresentações, é uma espécie de superstar hoje na literatura de língua portuguesa e com um público crescente no Brasil. E na minha extrema esquerda, Cláudio Prado, utopista, né? Hippie. Hippie, tá bom. Já que você me pôs na extrema esquerda, eu sou... Tá certo. Fica bem adequado. E queria começar, então, perguntando aos três, a gente pode começar pela Márcia, já que a gente está falando tanto de utopia e do seu antípoda, né, da distopia, ainda faz sentido no século XXI falar de utopia, ou o século XXI é definitivamente pós-utópico? Boa noite. Obrigada. A utopia é a lógica
digamos que a utopia seja a lógica, quem manda, né? Poder corrigir o que disse. Que causa um profundo medo, um pavor no estado distópico em que a gente vive. Quando a gente diz um outro mundo é possível, 95% dos capitalistas acordados desmaiam. Isso é utopia. A utopia implica pensar o proibido. No nosso contexto, acho que a crítica, a análise, a reflexão e, sobretudo, a literatura e a poesia, que são absolutamente inúteis dentro da lógica neoliberal, causam realmente um transtorno geral no contexto. Movem a gente para um outro lugar. Tem algo de revolucionário no ato de fazer poesia. O pensamento poético, a criação poética, a invenção poética, as poéticas, sejam elas verbais, sejam elas visuais, elas provocam alguma grande transformação, assim, provocam estremecimentos, pelo menos na ordem cognitiva, vamos dizer assim. Se a gente pensar, não vou incumpridar essa conversa, né? A gente está aqui para fazer o espaço da fala se multiplicar, mas tem uma coisa que eu queria comentar que eu acho que faz sentido no momento distópico da inteligência que a gente está vivendo agora no Brasil. Ou seja, a distopia da inteligência é a burrice mesmo, né? A falta de capacidade de reflexão que nos torna seres literais. E o Brasil está vivendo um momento de afogamento na literalidade. Eu acho que toda a briga publicitária que se faz hoje contra as artes, por exemplo, tem a ver com isso. Então, a estupidez com que as pessoas têm se manifestado na esfera pública em relação a artistas, atores, obras de arte, museus, exposições, tem a ver com esse cancelamento da inteligência, que vai acompanhado, não pensem vocês que a inteligência funciona sozinha, vai acompanhado de sensibilidade. Então, nós cancelamos a nossa capacidade de pensar e a nossa capacidade de sentir. E, por isso, enfim, nos encontramos nesse estado de coisas, vamos chamar assim, de uma distopia vivida na carne nesse momento, né? Isso. Bom, Peixoto, você não é brasileiro, então quer dizer, eu não vou te pedir que comente o momento político, ideológico brasileiro especificamente, a menos que você queira fazer isso, mas e você tampouco é um ensaísta, um pensador político. Você faz, esse pensamento existe na sua obra, mas ele se dá por meio da literatura, né, da ficção, da fabulação. O que você pode dizer para a gente sobre esse tema da utopia? Isso é algo que te mobiliza de alguma forma, a criação? Bem, boa tarde ou noite. Primeiro, quero dizer que é um alívio não ter de falar sobre o atual momento político do Brasil. Obrigado por me isentares desse comentário. Depois, queria fazer um pequeno parênteses para dizer que é a primeira vez na minha vida que eu me lembro que fui apresentado sem ironia como superstar. Eu sei que não fizeste por mal, mas devo dizer que não gostei. Depois, sobre a questão da utopia, eu publiquei o meu primeiro livro há 17 anos. E neste período participei em inúmeros projetos e talvez há uns 10 anos participei num projeto em Portugal que tinha que ver com pessoas seropositivas. Aqui é a mesma palavra que se utiliza, não é? Dizemos soropositivas. Soropositivas, pessoas com o vírus da do HIV. E então falei com várias pessoas na altura e um deles era uma pessoa que estava infectada por esse vírus desde o final dos anos 80. E ele
na altura, no final dos anos 80, contrair esse vírus era sinal de pena de morte, não é? Toda a gente via assim o vírus do HIV, mas depois tudo mudou bastante a partir dos anos 90, quando houve um desenvolvimento muito grande nos medicamentos retrovirais e essas pessoas começaram a ter uma esperança de vida muito maior. E então ele dizia que quando ele soube que tinha o vírus do HIV e perante essa perspectiva de ter uma doença terminal, ele vivia todos os dias como se fosse o último, sempre a tentar ao máximo, sempre a olhar só para o agora. Depois, quando houve esse desenvolvimento e o médico lhe disse: agora tens uma esperança de vida muito maior, agora podes viver 20 anos. Ele ficou deprimido durante 2 anos. Teve uma depressão e ficou durante 2 anos deprimido. Quer dizer, quem sabe o que é uma depressão sabe que é muito difícil. Uma depressão é algo horrível. E isso aconteceu justamente porque ele não tinha horizonte, não é? Ele não tinha uma direção. Ele vivia com essa ideia de que cada dia podia ser o último. Quando lhe disseram: agora já não vai ser assim, agora podes planejar a tua vida. Ele não tinha planos, não tinha alternativas. E eu sinto que a questão da utopia, em última análise, é isso, é uma direção, não é? Uma utopia como dizia, ter essa ousadia de fazer planos no impossível, fazer planos no invisível e dirigir-se para lá. Todos os dias, perante as decisões que tem de fazer, ir nessa direção, não é? Aquilo que está em causa não é atingi-lo hoje ou amanhã, mas é caminhar nessa direção. E isso, claro, acho que é uma ideia que está presente na vida de todas as pessoas, independentemente dos seus valores, independentemente dos seus critérios. E nessa medida, a literatura, não é, como área em que se constroem perspectivas alternativas, em que se constroem mundos alternativos e possíveis ou impossíveis. Essa coisa da possibilidade e da impossibilidade também tem muito que se lhe diga, não é? Porque muito daquilo que é possível hoje era impossível ontem, não é? Mas dizia, a literatura, não é, como raciocínio, abstração, liberdade de pensar, é claramente uma área fértil para esse tipo de decisões e para esse tipo de raciocínios que acho que toda a gente tem de fazer na sua vida para que realmente construa um caminho e um sentido. Bom, acho que cabe aqui agora um esclarecimento, que o Superstar foi muito bem intencionado. Não, vamos só debater isso, vamos transformar este debate só... Talvez eu devesse traduzir para Superastro, talvez soasse um pouco melhor a ouvidos portugueses, mas, não, assim, falando sério, o Peixoto representa uma nova geração da literatura portuguesa, uma geração de grande capacidade de comunicação com o público, né? Ele tem especificamente uma grande capacidade, não vou falar da geração, mas enfim, estamos falando dele. Uma literatura muito comunicativa, uma literatura que digamos, amigável com o leitor e com a ideia de partilhamento, né? A literatura, como vocês sabem, pode ser muito sisuda e muito elitista e muito, digamos, snob, com a possibilidade de vir a ser lida, como se ela se bastasse. Acho que uma literatura que faz um gesto de comunicação e torna esse gesto um gesto bem-sucedido,
como é a do Peixoto, cria superstars, e isso é bom. Isso a gente precisa cada vez mais. Goste ele ou não do qualificativo. Mas, enfim, de qualquer maneira, peço desculpas pela... Não, desculpe. Cláudio, o que é utopia, afinal? Bom, os meus vídeos só a respeito de delírios utópicos. Eu boto no campo do delírio a possibilidade da utopia. A utopia, para mim, nesse momento, e não é só brasileiro esse momento é mundial. Está todo mundo passando por essa turbulência doida, completamente porra louca, essa doidice. Aliás, eu queria dizer a vocês ficcionistas que eu acho que a realidade está dando um pau na possibilidade da ficção. Quem é que poderia imaginar um presidente norte-americano, Donald Trump, numa ficção? Isso é um negócio... O cara é um maluco. Mas a minha ideia, quando eu falo do delírio utópico, é recolocar essa ideia lá na fronteira do impossível, com o pé para o lado de lá do impossível, e tirar ela do nariz da gente. O Fora Temer não é um delírio utópico. Fora Temer é um negócio grudado no nosso nariz aqui, e a gente tem que eliminar, e não ficar imaginando que isso é utópico, que isso é utopia. A utopia não pode ser uma carteira de trabalho, nem antes do Temer. A carteira de trabalho é uma coisa importante para muita gente, tudo bem, mas não é a utopia. A utopia não pode ser um bom emprego. Afinal, trabalho que dignifica o homem enfim, o trabalho não dignifica o homem. O trabalho é um castigo de Deus. Ele curtiu um castigo de Deus o trabalho. E eu acho que nesse momento, exatamente nesse momento de turbulência, o que falta é, na verdade, a ideia de colocar a bússola na direção do impossível. Eu, como já vi coisas impossíveis acontecerem, como você diz, assim, desde questões tecnológicas. Aliás, eu acho que a tecnologia hoje é muito mais subversiva do que qualquer outra coisa que possa ser subversiva ao capitalismo. A tecnologia fura o capitalismo de um jeito inacreditável. É claro que o império contra-ataca e tudo mais, tudo bem, mas pela primeira vez a gente tem no bolso a condição de publicar. E isso é extraordinário, isso aqui é um desejo, isso aqui nunca foi imaginado como delírio utópico há 20 anos atrás. É impossível alguém que imaginasse isso aqui, dentro do que você falou agora, um negócio desse tamaninho aqui, que filma em 4K, que consegue o mesmo espaço no ciberespaço, sei lá, que a Rede Globo tem, que a CNN tem, em tese. Nós temos uma possibilidade extraordinária de vencer coisas que eram absolutamente impossíveis há muito pouco tempo atrás. Então, eu sou um total otimista em relação ao que está acontecendo. Eu acho que a sem-vergonhice, ou seja, a falta de vergonha que os políticos estão tendo de se mostrar como eles são, muitos deles, uma boa parte deles, está sendo extremamente pedagógico para as pessoas começarem a votar melhor e a induzir mais gente interessante a pleitear a possibilidade de entrar na política por uma outra lógica, por uma outra postura paradigmática. A tecnologia fura o capitalismo. Isso é uma doideira, cara. Então, isso traz junto a possibilidade de enormes para o século XXI, para o terceiro milênio. E tudo isso são delírios utópicos hippies, se vocês, como a maioria das pessoas aqui.
viveram de alguma forma os anos 60, uma boa parte de vocês, os delírios utópicos daquele momento era isso, eram as liberdades individuais, era ecologia, ou seja, a agenda política de hoje foi uma agenda hippie. A ecologia foi trazida para a política pelo movimento hippie, as liberdades individuais pelo movimento hippie. A questão feminina, no sentido do feminino, a carência feminina do planeta, Gaia, foi o movimento hippie que trouxe. Eu sou um otimista, eu acho que a distopia, a maluquice das distopias, a distopia da Ibope, Black Mirror, mas eu vi muita gente falando de Admirável Mundo Novo aqui, várias vezes. As pessoas se esquecem do livro utópico do Huxley, que é A Ilha. Na Ilha ele desenha o mundo hippie, e a crítica literária diz que ele tinha ficado gaga quando ele fez uma utopia. A distopia, pá! A utopia era ele velho gaga, onde ele colocava Soma como a possibilidade de compreender o outro lado das coisas. Sexo, drogas e rock and roll substituiu liberdade, igualdade e fraternidade. Está se virando? Falou, é isso aí. Bom, a temporada de perguntas está aberta. Quem quiser levantar a mão. Posso me intrometer na sua fala, Cláudio? Opa! Enquanto o pessoal pensa nas perguntas. Eu também sou otimista, tanto que eu resolvi voltar para a caverna. De Platão? Não, essa a gente está assim por conta do próprio sistema. Sempre é um esforço de sair. Mas eu comecei a escrever um livro à mão. Nem contei isso para o Sérgio. Estou escrevendo um livro à mão, eu fico escrevendo a minha história e fico desenhando os elementos da história. O pessoal da oficina sabe, né? Eu contei essa história. Mas eu lembrei desse livro por conta de dois aspectos do que você levantou. Um, o elogio que você fez ao aparelho, ao digital, que acho que é interessante, embora eu pense mais dialeticamente. Acho que tem um uso possível e um caráter utópico nesse sentido da redenção, de um desejo imenso de criação, e aí eu concordo com você. Mas tem também um outro lado, que é o da transformação desse aparelho numa parte do nosso corpo, que também nos convence de que a vida está ali. E aí o lado negativo desse delírio. Eu medito muito uma frase, que é uma frase que talvez vocês localizem aí nas leituras de vocês, que diz o seguinte: a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Fui escrever esse livro à mão, enquanto escrevo um outro livro que tem uma história nos dois casos. Troca o microfone, esse microfone está... Nos dois casos, no livro que eu terminei no computador, é a história de duas irmãs, uma história bem política. E no livro que eu estou escrevendo à mão também é uma história de duas irmãs, e é uma história de duas doidas em delírio. E a minha narradora é uma psicopata que mata todo mundo, e nos últimos capítulos ela matou Donald Trump. Em qual deles? Nesse escrito à mão. Nesse escrito à mão só chama Pele de Porco, ou o livro das peçonhas. As peçonhas eu descobri no meio do caminho. Só animais peçonhentos, sujeiras, nojeiras. Lá pelas tantas, depois dela ter matado muita gente, ela resolveu sair em viagem com a irmã, que é uma rica assassina também, mas as duas passaram por uma infância muito terrível. Por que eu estou contando isso? Porque elas chegam a um fabricante de caixões. O fabricante de caixões é um cara que elas vão consultar, porque elas estão precisando de um caixão para o pai, que é um vampiro que mora em Brasília. E aí, gente, eu não uso nada desses assuntos que o Cláudio fala nos vídeos dele. Eu sou uma pessoa sóbria.
A sobriedade, aliás, é utópica, né, gente? Que nós estamos todos envenenados por mil questões. Religião, capitalismo, acho que a gente está envenenado mesmo. Eu até acho que meu livro está falando disso, desses envenenamentos cotidianos, por isso tanta peçonha, por isso essa subjetividade virando nhaca, sabe? Nhaca. A gente está num estado espiritual de nhaca total. E aí, elas encontram esse fabricante de caixão quando ele não quer atendê-las, que ele está muito ocupado com gente muito poderosa. Quando ele abre a porta e elas estão indo embora, pensando em matar a recepcionista. Vocês nunca tiveram vontade de matar uma recepcionista? Aí ele sai de dentro, o cara está se despedindo do Donald Trump. E aí acontece um negócio fabuloso, que é o lado utópico. O cara cai duro. Ninguém precisa matar o Donald Trump, ele morre e cai duro. E eles têm todo um esquema, que isso também é da distopia capitalista, né? Quando a gente morre, já tem todo um aparato, é que nem fazer festa, você não consegue mais fazer uma festa autóctone. As festas são todas já preparadas, você vai lá e compra a festa da criança, a festa de 15 anos, a festa do casamento. É uma festa empacotada toda, né? A minha festa, quando eles foram fazer o negócio, só tinha maçã podre. Eu comecei a desenhar maçã podre porque tinha uma festa com maçãs podres. Mas, enfim, qual é a história interessante? Quando elas foram enterrar o Trump, então tinha que ver qual era o féretro e como que ia pagar. E tem flores para colocar no negócio esse. E aí as flores eram flores de urtiga. Vocês sabem que existe flor de urtiga? Que até um morto ruim desses merece umas flores legais. Mas só tinha flor de urtiga. Saca que a utopia é uma distopia? Então, o tecnológico, essa potência, esse desejo de emitir, é ao mesmo tempo uma compulsão delirante a falar qualquer merda. E eu acho que a gente também está nisso. É que nem a flor de urtiga. É flor, mas é de urtiga, saca? Tudo bem. Sacou? A utopia é uma distopia. Sacou? Tá. Sacou, né? Isso é um pensamento hippie funcionando aqui nesse. É o método. A primeira pergunta já tinha... Sim. Oi, boa noite. Por favor. Minha pergunta é para o José Luiz Peixoto. Queria dizer que é um prazer estar aqui com você. É sobre o livro A Criança em Ruínas, que, se não me engano, é sua segunda obra. Me corrija qualquer informação ou interpretação que eu faça. É um livro baseado na nostalgia, na memória e no esquecimento da sua fase quando criança. E a primeira vez que eu li, eu encontrei a minha criança em ruínas. A segunda vez que eu vi, também encontrei minha criança em ruínas. E há um tempo atrás eu vi a Ana Carolina, que lançou o livro, e disse que encontrou também a criança em ruínas dela, lendo esse seu livro. Eu queria te perguntar se teve alguma influência literária que te fez encontrar essa criança em ruínas. Eu sei que é uma pergunta muito subjetiva, mas eu queria saber como que foi se deparar com essa criança em ruínas. Obrigada. Obrigado também. Respondo agora. Muito obrigado, para já, pela leitura, não é? E também pela questão, que eu vou tentar ligar com aquilo que estamos a falar aqui. Porque um aspecto em que eu acredito profundamente, mesmo quando a tecnologia está presente, é o humano. Eu acredito que a dimensão do humano, a empatia, o reconhecimento do outro, como é que é de dizer, a nossa afirmação também, enquanto seres humanos, é de extrema importância para a construção de um mundo melhor. Nesse âmbito, eu acredito que a literatura está entre as formas de partilhar esse dito humano. Eu chamo-lhe assim, à falta de encontrar agora uma palavra melhor. E um livro como esse propõe reflexões que
que são dessa ordem. E eu fico altamente satisfeito de perceber que essa máquina que é esse livro, e esse mecanismo que são essas palavras nessa ordem, te provocou a que tu própria fizesses essa vivência dele. Em relação à tecnologia, eu estou muito dentro da tecnologia. Também faço alguns vídeos aqui e ali que coloco no YouTube. Também comunico através de redes sociais com frequência. Mas eu tenho um certo medo da tecnologia de formas que eu ainda nem sei bem reconhecer quais são. No sentido em que me parece que estamos a viver a um ritmo altamente acelerado, eu diria até a um ritmo de revolução, uma transformação enorme que nasce dessas novas tecnologias e que transforma elementos essenciais da nossa convivência, nomeadamente a nossa forma de nos relacionarmos e a nossa forma de entendermos o próprio mundo. Um dos aspectos em que essas enormes transformações têm um impacto imenso e que inclusivamente o Trump é em certa medida uma excrescência dessa realidade, é a forma como consumimos informação. E eu sou otimista em geral, há pouco estávamos a falar sobre isso, mas em relação a esse aspecto concreto, não sei, mas sinto um certo pessimismo, no sentido em que eu vejo que a tecnologia, efetivamente, em certos aspectos, pode ser uma possibilidade de colocar um intruso no capitalismo. Mas também vejo que o capitalismo se está a apropriar de formas muito centrais dessa revolução tecnológica. No caso da informação, por exemplo, apercebo-me que hoje em dia a informação é sobretudo um bem de consumo. Aqueles que produzem informação, muitas vezes o seu principal objetivo é que essa informação seja consumida, que no caso do mundo da tecnologia se repercute em mais cliques, não é? Quanto mais acessos tiver, melhor. Quanto mais visualizações tiver, melhor. E hoje, nesse mundo, essa contabilização é efetiva. Ou seja, eles sabem exatamente quantos é que foram, não é? E isso faz com que exista uma degradação muito grande da informação. E uma falta de moral, não é? Uma falta de princípios, uma falta de valores, não é? Em relação àquilo que deveria ser, ou seja, hoje em dia nem tudo o que está publicado em jornais, e muito menos nem tudo o que está publicado na internet, nos sites dos jornais, é jornalismo, efetivamente. Há uma grande quantidade de coisas que são, não é, que são matérias que vão em busca, lá está, dessa nossa dependência de estímulos, mas que nem sempre têm realmente um fim, e essa falta de fim cria uma espécie de sociedade tecnologicamente hedonista que só quer ser estimulada com informação, seja ela chocante ou seja de que nível for, mas que de certa forma nos afasta uns dos outros e nos afasta também de um caminho que seja em direção a alguma coisa edificante. Mas tem diferença da conversa que você tem na rua, no telefone, no metrô, num lugar qualquer?
aqui, quando a gente vai lá no boteco ali conversar, quantas dessas coisas valem a pena? O problema é o ruído, não é? O problema é o enorme ruído. Mas já se falou isso das bibliotecas, eram proibidas para não fazer ruído demais. Então, nós estamos aí numa situação, essa fronteira homem-máquina é uma coisa que tem que ser discutida. Eu sem óculos aqui não enxergo direito, é uma máquina e isso aqui é uma merda, fudeu tudo, porque agora eu vou poder ver coisas. Toda tecnologia gera uma reação braba, a digital, então, é pesada. Eu acho que o problema não é assim, deixe me intrometer de novo. É óbvio e é bacana a gente ter as tecnologias e Sim. foram os seres humanos e sua inteligência que inventaram isso. E nós somos aparelhados já pela língua. Pensa só, se a gente não tivesse os portugueses vindo nos colonizar, atravessado a nossa história e nos trazido, metade de nós até aqui, e misturado com as pessoas que sobraram, que sobreviveram, a gente não teria sido chipado pela língua portuguesa. Talvez falássemos italiano, tupi-guarani, ou sei lá, como é que chama? Nhangatu. Aquela língua do outro colonizador, que é o espanhol. Então, a gente foi chipado, né? A gente foi chipado. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. E somos chipados diariamente pelas tecnologias. Ao mesmo tempo, a gente tem que reconciliar com elas. Eu concordo com você. O livro também é uma tecnologia, altíssima tecnologia. A gente está nas guerras das tecnologias. Vocês viram que esse Kindle que vende aí para ler livro não pegou, né? E por aí vai. Tem um monte de tecnologias que não pegam porque elas não funcionam. Por outro lado, tem tecnologias que pegam, funcionam, são legais e tal. Eu só fico pensando que talvez a gente não tenha consciência e a gente não use a nossa inteligência para fazer a análise crítica desse uso. Então, muitas vezes, em vez de sermos usuários, somos usados. A gente quem, Márcia? Nós, animais Todos? humanos. Mas todo mundo passou por essas coisas, as coisas vêm, geram um monte de merda. A internet, toda a merda está lá na internet, com certeza. Sim. Agora, deixa eu falar só uma coisa. A minha preocupação é ontológica. Então, tá bom. Aquela primeira fala que você fez, distopia, utopia, não sei o quê, com aquela piscadinha para mim assim, todo o processo de entrar numa utopia e numa distopia, as coisas vão se alterando. A utopia e a distopia podem ser, né? Eu senti que você estava fazendo uma metáfora nova da caverna de Platão. A caverna de Platão, quando o cara sai da caverna de Platão, ele acha que ele se liberou. Leva quantos séculos para descobrir que lá fora é uma caverna de Platão também, que é a física quântica, tem buraco negro, que você pode ir para outra dimensão. Mas utopia mesmo é você imaginar a caverna de Safo. Quem é Platão perto de Safo? Sacou? Vou te dar outra piscadinha. Uau, vocês falaram tantas coisas legais que eu vou tentar lembrar da minha pergunta aqui. Bom, puxando para o tópico da mesa, minha pergunta é para a Márcia, né? Pensando no tópico da mesa, para a gente aproveitar, coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer ontem com a parte da criação, que era muito legal. Mas, enfim, a leitura, utopia e futuro. Me parece, na minha humilde conclusão, que essas três palavras perpassam, para se chegar à leitura, a utopia e o futuro, você precisa de um silêncio antes. A leitura, ela requer um silêncio para você chegar na utopia, citada pelo Cláudio, por exemplo, que é fora da frente do seu nariz. Você precisa silenciar para você sair daqui, de perto, e ir para a utopia. E o futuro é uma reflexão que precisa de uma ação e precisa de um silêncio. E o silêncio ele nos leva a refletir sobre o que somos, o que queremos, sobre a liberdade. E me parece que esse barulho todo que a gente faz hoje, a gente,
brasileiro, ser humano, enfim, nas redes sociais, usando o WhatsApp. Por exemplo, a Márcia falou que o Kindle não deu certo porque o Kindle é leitura e leitura é silêncio. Mas o WhatsApp deu super certo porque o WhatsApp é barulho. Então, eu tenho que fazer o tempo inteiro porque eu tenho grupo de família, grupo de faculdade, grupo de um monte de coisa. Então, tudo que é barulho faz sucesso. E hoje, o que a gente mais quer é barulho, a gente não quer silêncio. Então, a gente se afasta da leitura, a gente se afasta da utopia, a gente se afasta do futuro. Porque o silêncio ele traz a reflexão, que traz a liberdade, e eu acho que a gente não quer liberdade. A gente quer mais que façam mais barulho, que engane a gente gosta de fazer barulho em relação à arte, em relação a tudo, porque isso afasta a gente do silêncio de nós mesmos. Então, a minha pergunta essa conexão do barulho e do afastamento da leitura, da utopia e do futuro faz sentido para você? Você acha que isso faz sentido? A gente grita política, entre aspas, hoje, cada vez mais, não porque a gente quer liberdade, porque ninguém quer liberdade, no fundo, todo mundo quer barulho, ao invés de liberdade? Bem interessante seu campo categorial. Você junta umas coisas inusitadas. Isso é bacana, é um jeito de pensar muito próprio. Eu escrevi um texto que publiquei no meu blog há um tempo atrás, que chamava Polifonia do Silêncio. E era uma meditação sobre a presença dos ruídos. Eu sou muito ligada, gosto muito desse conceito de paisagem sonora, da gente prestar atenção não apenas naquilo que a gente vê, mas naquilo que se ouve. E você tem toda a razão, a meu ver. A gente precisa desse espaço aberto para poder instaurar poesia, literatura, utopia, enfim, o espaço da criação requer esse silêncio. A nossa cultura, e aí me refiro a cultura no sentido genérico, da forma como nós nos relacionamos, como nós estamos presentes no mundo, e o modo como nós também usamos hoje as nossas tecnologias, dispensam justamente o silêncio. E, sem dúvida, nós estamos entregues, né, a um ruído. O WhatsApp, por exemplo, nos ensina a grunhir. Se a gente levar isso numa boa, com mais otimismo, a gente pode pensar que estamos retornando a um cubículo cavernoso, digital, onde a gente aprende a grunhir as mensagens de WhatsApp. Você não pode... o negócio que o povo chama de textão. Textão é metafísica para o WhatsApp. É uma das redes, das formas de comunicação mais bizarras que eu conheço, assim. Mas nós já tínhamos sido treinados no Twitter. Eu escrevi bastante sobre isso em 2 livros, um que chama Filosofia Prática, que tem um conceito lá de cotidiano virtual, e escrevi bastante também no Como Conversar com o Fascista, que antecede o Ridículo Político. Nesses 2 livros, sobretudo no Como Conversar com o Fascista, eu tentei desenvolver um pouco mais uma ideia de consumismo da linguagem. Então, essa hiperprodutividade da linguagem, que combina muito bem com a sua noção de barulho, se realiza também num consumismo, por outro lado, dessa linguagem, do verbal, por exemplo, nas redes sociais. O Facebook conseguiu transformar o rosto humano em mercadoria. A selfie, não que ele não fosse antes, mas se tornou uma mercadoria popular e é uma grande sacada, genial, porque ali você também não precisa saber falar. Qual foi a questão que me apareceu e que nessa análise que eu tentei, então, desenvolver nesses 2 livros? Essa ideia de que o consumismo da linguagem transformou a linguagem em capital. E o ridículo político, o que faz? Ele transforma a linguagem no seu nível de degeneração completa, quando a linguagem foi completamente deturpada em nível ético, ela se transforma num grande capital, ela inverte-se o jogo. O Cláudio, há pouco, usou a palavra vergonha, né? Então, vergonha é o que não se sente mais. Por quê? Porque, na vergonha, eu era medido pelo outro. O olhar do outro me importava, o olhar do outro sobre mim. Numa era espetacular, o olhar do outro já não importa, porque eu posso impor a minha imagem. E posso negociar com essa imagem. Eu negocio direto com o capital e jogo a minha imagem para cima de você. E, nesse contexto, acho que é muito interessante pensar a linguagem como capital. Como que eu capitalizo com a linguagem?
Um escritor de literatura hoje, vocês sabem, no Brasil, pelo menos, não sei como é em outros países, mas aqui entre nós, a gente faz literatura por amor. Poesia, pode-se até viver disso, mas depois de um penoso trabalho heróico, mas é algo assim, esse tipo de trabalho não está num funcionamento em acordo com o capitalismo. E acaba, nesse sentido, sendo ainda utópico, sendo um lugar de preservação da espiritualidade para além do judaico-cristianismo capitalista neoliberal. Porque esse jogo também, vamos falar sério, né, gente? Igreja e capitalismo, vocês que são mineiros, sabem do que eu estou falando, né? Se não fossem mineiros, também saberiam. A nossa desgraça começou com os jesuítas, não foi só com os exploradores e os conquistadores. Começou aí também, a desgraça dos povos que aqui viviam. Então, acho que tudo isso está em jogo. Hoje tem essa capitalização mistificatória. Quando aparecem esses neonazistas entre nós, essa galera está só fazendo isso, se aproveitando desse lugar vazio da subjetividade, que é um lugar vazio da espiritualidade, para jogar ali doutrina. E aí vem doutrina neoliberal, neopentecostal, é a mesma doutrina cristã, é a mesma doutrina do colonizador, é a doutrina que diz você tem que fazer isso, não pode fazer outra coisa. Tipo, você não pode, em alta epistemologia acadêmica, porque eu preciso falar assim, cagar para o celular, por exemplo. Você tem que ter um e tem que estar no Facebook, você é um otário e tem que estar feliz. Essa é a coisa bacana. Eu quero fazer uma observação à tua pergunta, que é uma coisa que eu penso há muito tempo. No olho do furacão, existe o silêncio absoluto. A gente está bem perto do silêncio absoluto, porque a mesa está chegando ao fim, mas temos tempo para mais uma pergunta. Aqui. Aqui, ó. Oi? Não, muita gente levantou a mão, desculpe. O microfone já está lá. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Ernesto. E observando essa mesa, eu reparei e linkei um assunto que é o do fake news, né? Que é um assunto em alta. E a gente viu a França e os Estados Unidos, uma eleição ganha através da fake news, né? E o Washington Post ele fez uma média de que o Trump ele mente 5,5 vezes por dia. Então, a minha pergunta para todos é se as fake news são um produto utópico ou distópico e o que elas representam. Muito bem. Para todos, né? Então, assim, eu vou pedir que sejam breves as respostas, porque o tempo está terminando. Eu tenho um problema pessoal com esses assuntos da moda. Eu nunca gosto, eu acho sempre chato, sabe? Então, o povo agora inventou de falar em fake news, eu estou muito enjoada desse assunto. Aí, posso não falar? Obrigada. Pronto, eu acho que é um produto desta necessidade de matéria, não é? Em Portugal nós costumamos dizer, às vezes de certas coisas costumamos dizer, não é verdade, mas é bem achado, é bem encontrado. Não sei se aqui se diz non è algo vero, semelhante. è bene trovato, Sim. è italiano. E são essas coisas, essas notícias são falsas, mas nós queremos acreditar nelas, ou alguém quer acreditar muito nelas. Por isso é aí que elas ganham energia, é daí que elas se alimentam. Vai ler Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal, falava que inventar uma verdade é só você ser publicitário, repete. Depois pega aquela fase toda do Foucault, da arqueologia do saber, em que o saber é poder, que você também repete, inventa, tem uma produtividade da verdade. Gente, não é novo, é novo o fake news. Não é o fake news que é novo.
A palavra, a expressão Não, então, entre claro, nós, é chamava moda. boato há muito pouco tempo atrás. Boato, boa. Vamos falar de boatos. Há muito pouco tempo atrás chamava boato e a única diferença que tem entre boato e fake news é o canal digital. Ou seja, a pessoa querer botar a sua verdade ou sua mentira para frente é a coisa mais velha que tem. É a coisa mais velha que tem. Mas o alcance que isso consegue ter hoje... E a legitimidade. O alcance que se consegue ter hoje, para o bem ou para o mal, é o alcance que se consegue ter hoje. É irreversível. 1. 2, vamos ter que se virar com Sim, isso. mas ele gera questões novas, gera problemas Sim, novos. claro. Quer dizer, há evidências bastante fortes de que, sem essa epidemia de fake news, o Trump não teria sido eleito. É a legitimidade digital. Você cola lá naquela tela e todo mundo sai acreditando. Olha aqui, ele é o fake news. Não, Ele é a grande Então, corporação do fake não, news. e a coisa que mais ele fala é fake news. Tudo que se fala dele que não é legal é fake news para ele. Ele fala e está repetindo a exaustão fake news, fake news. Eu estou assistindo, eu larguei mão de House of Cards, etc., para assistir a CNN e a Fox, para ficar vendo o Trump num e no outro, num e no outro. É uma série muito louca. Esse cara... O que está acontecendo, para voltar aqui para o fake news, senão a gente inaugura uma outra coisa. Eu acho que não tem... Eu concordo completamente com você, mas não tem nada de novo no fake news. Tentar conduzir a opinião pública para um determinado lugar... Até parece que antes as pessoas eram honestas e sinceras, né? Tá bom, gente. Infelizmente... A gente não vale nada. Me avisam aqui que o tempo está Opa, eu esgotado. discordo. Chegamos ao silêncio absoluto, finalmente. E boa noite, muito obrigado. Obrigado aos nossos palestrantes.